Olá, aqui é a Mabel César, seja muito bem-vindo a esse canal. E aqui você encontra conteúdo de dublagem, conteúdo de qualidade e gratuito. E eu vou responder algumas perguntas que vocês sempre mandam pra mim, ou aqui mesmo no YouTube, ou no meu Instagram, Mabel César, ou no Instagram da minha empresa, a Sociedade Brasileira de Dublagem. A pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: como improvisar na dublagem, já que eu falo bastante que a gente improvisa muito na dublagem, fazendo sentido para todo o país? Cuidar do regionalismo. Isso faz sentido para você? Você já ouviu falar sobre isso? Ou eu falar agora sobre isso para você faz, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Faz sentido? Porque olha só, a gente tem que realmente saber que o dublador, ele improvisa bastante. O texto tá ali, o texto está traduzido pelo tradutor para dublagem. A gente parte do princípio que o texto está bem traduzido. Nem sempre é assim, mas vamos partir do princípio que está bem traduzido. Mas o tradutor para dublagem, ele sabe que vai ter que rolar vão ter que rolar algumas adaptações ali. Ele sabe disso. Mas ainda assim, quem faz a amarração final, digamos assim, quem bate o martelo da versão brasileira é o dublador com o diretor. Então assim, por exemplo, lá no filme, a pessoa fala que tá com muita dor de cabeça e vai tomar um Tilenol. Tilenol é nome de remédio. Então a gente não sabe se a gente pode falar marca no filme. E mesmo que possa, vai que tem gente que não sabe o que é um Tilenol. Então a melhor forma de você fazer isso é: tô com tanta dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Ou, tô com tanta dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Mais simples ainda. Outra coisa, quando falam nome, nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa de departamento de polícia. Eles falam isso. Só que aqui no Brasil, a gente não tem um departamento de polícia, a gente tem uma delegacia. Então, quando ele falar lá e quando tiver lá na tradução departamento de polícia, mesmo que o tradutor tenha mantido isso, eu, dubladora, junto com a direção, vou falar, departamento não, né? Delegacia, né? E eu vou e troco. Ou se falar o nome de alguma divisão da polícia, alguma coisa, o que seria, por exemplo, aqui no Brasil, BOP, né? A gente não falaria isso, porque isso é uma coisa que tem no Rio de Janeiro, no Brasil. Se o filme daqui for dublado em outro país, eles vão colocar um outro nome que seja uma coisa mais generalizada, para fazer sentido para aquele país que está ouvindo. Então, pra gente, departamento de polícia não faz sentido, por isso a gente coloca delegacia. Uma outra coisa que vale levantar bastante nesse tema são as gírias. Qualquer filme de qualquer parte do mundo tem as gírias, né? Ok. E aí, quando eu vou botar pra minha versão brasileira, eu tenho que ter muito cuidado na hora que eu vou falar, se aquela gíria, que pra mim é muito natural, nossa, essa gíria pra mim é tão natural, se é tão natural daquele estado que eu moro. Se uma pessoa que mora na ponta do país, lá em cima ou lá embaixo, vai entender essa gíria. Isso a gente tem que levar muito em consideração. Ficou com dúvida? Você precisa ir lá pesquisar o santo Google, porque hoje em dia tem essa possibilidade. Antigamente, quando a gente ficava com muita dúvida sobre alguma coisa, lá na Herbert Richards, a gente parava o estúdio, a gente ia lá na sala do seu Herbert, que tinham vários dicionários e livros, e a gente pesquisava nos dicionários, ou então a gente parava tudo e ligava para quem traduzia o filme, o tradutor ou a tradutora, para tirar essa dúvida. Hoje em dia, ou eu passo um WhatsApp para quem traduziu, não é verdade? Ou eu mesma posso, junto com o diretor ou a diretora, tirar essa dúvida. Então, por exemplo, balada. Balada era uma palavra, era uma gíria que só era usada em São Paulo durante muitos anos. Só que de uns bons anos pra cá, o Brasil inteiro fala. Então, assim, antigamente, eu não colocaria balada no filme. Hoje em dia, é claro, porque virou uma coisa nacional. E como é que eu sei se é nacional ou se não é nacional? Observando. O dublador é um grande observador da vida. Por quê? O dublador é um ator. Todo ator é um grande observador da vida. A gente não para de observar como as pessoas se comportam, como as pessoas andam, como se vestem, como falam, como são as relações entre as pessoas, porque o ator usa isso para o seu trabalho. A observação é uma ferramenta que o ator tem para poder trabalhar. Então, quando eu tenho uma dúvida dessa na dublagem, eu vou parar e vou estudar, eu vou parar e vou pesquisar, eu vou parar e vou observar. Por exemplo, não tem muito tempo, eu tava dublando um filme, tava traduzido lá pra minha personagem, que era um reality show, e ela era uma personal trainer, né? E aí ela explicava a rotina que ela tinha feito pra cliente dela. E ela falava assim: de segunda eu levo pra academia, de terça a gente caminha pelo bairro, de quarta eu faço musculação, sei lá, de quinta é só um momento de yoga, de sexta. Aí quando eu bati o olho, eu falei, ué, eu não acho que não tá natural pra mim. Aí eu falei, mas por que não tá natural pra mim, né? Eu falei, ué,
Aí eu fui observar, pedi pra direção, só um minutinho. Aí eu me toquei. Por que ficou esquisito pra mim? De segunda, de terça, de quarta, de quinta, é uma coisa que é muito usada aqui em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, onde eu nasci, não é usado. A gente fala às quartas ou nas quartas. Então, na segunda, ela vai pra academia. Na terça, a gente caminha pelo bairro. Entendeu? Na quarta, e não de terça, de quarta. Aí eu fui dar uma pesquisada no Google, santo Google, e vi que pelo Brasil todo é muito mais usado o na segunda, na terça, ou às segundas, às terças, às quartas. E aí eu tirei o de segunda, de terça e botei o na. Na hora, me causou um estranhamento, porque eu não sou de São Paulo, apesar de morar aqui. Se alguma coisa te causar um estranhamento, observa, dá uma pesquisada, conversa com a direção, joga, troca com a direção, observa isso e pesquisa. Porque, de fato, quando uma coisa é muito regional de uma região, e a gente coloca no filme que vai ser dublado e vai passar no Brasil todo, e não só vai passar no Brasil todo, vai passar no Brasil todo durante muitos e muitos anos, não é verdade? Então assim, aquilo que tá dublado ali vai passar na televisão dublado 70 anos, ou mais até, porque hoje em dia a tecnologia é tão boa, o som é tão bom, que você pode dublar e aquilo pode estar passando daqui a 100 anos ainda aquela dublagem. Pensa nisso. Quando você pensa nisso, você entende a responsabilidade que você tem ao fazer a versão brasileira, de uma maneira que não seja tão regional e que não seja tão datada, entendeu? Um outro exemplo que é uma questão de adaptação, mas que também casa bem. Eu tava dublando, dessa vez no Rio de Janeiro e não em São Paulo, e aí a minha advogada, a minha promotora, na verdade, do Lei e Ordem, troca com o outro promotor, com o advogado de defesa, na verdade era isso, e ela fala no original, well done, que é uma expressão em inglês que significa muito bem, foi ótimo, você arrasou, qualquer coisa assim. E tava traduzido pra mim no meu script dentro do estúdio, e esse script tava escrito mandou bem. Na hora, aquilo me causou um estranhamento. E aí eu falei com a diretora, na época ela falou assim, nossa, não faz o menor sentido, porque a sua personagem, ela é uma promotora muito séria, muito sisuda, muito dura, muito rígida. Ela não falaria mandou bem para um outro advogado dentro do tribunal. E aí eu troquei, não me lembro o que foi que eu troquei, mas eu devo ter trocado por um muito bem, sei lá, não me lembro, porque pra ela, naquele momento, não fazia sentido isso. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado também qual personagem que a gente tá fazendo, em que contexto ele tá. Se é uma advogada, se ela é mais velha, se ela é mais nova, se ela é adolescente, se ela é uma mãe jovem, se ela é uma mãe mais dura, mais sisuda, mais séria, mais velha, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora que a gente vai fazer a adaptação / versão brasileira. Sempre trocando com o diretor, afinal de contas o diretor está ali dirigindo o filme, é sempre uma via de mão dupla. Você e o diretor em prol da melhor dublagem possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido a questão. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai curtir, que vai gostar e falar, olha que interessante, vou mandar para alguém. Manda, clica no sininho para você saber quando tiver vídeo novo, tá? E a gente se encontra em breve aqui ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro dos meus canais. Ah, e aqui embaixo, dá uma olhada, tem todos os cursos que a minha empresa Sociedade Brasileira de Dublagem tem. Dá uma olhada lá para você saber e conhecer, tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo.